não vou adiantar nada aqui do que eu tenho que dizer. Show. Passo aqui com a palavra. Eu que agradeço, primeiramente, a confiança de estar compartilhando esse momento, que eu acredito que seja muito rico para todos nós. Hoje eu não entro numa linha de especialista, muito pelo contrário, eu entro aqui também para aprender. Acho que quando a gente coloca esses dois polos, né, e traz para a mesa esse tipo de discussão, a gente acaba aprendendo também. Acho que a linha acadêmica, quando a gente fala da academia, a gente sabe o quão delicado e você já vem desenvolvendo um trabalho fantástico. Então, eu acredito muito que essa tarde vai ser aí um compartilhamento e um ganho muito grande de ideias, só que no 360, né? Que todo mundo possa realmente sair alimentado daqui. Então, reforçando, né? Meu nome é Abraão Sena, eu sou hoje chefe de operações da Xiaoyi. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é a Xiaoyi. Hoje eu me intitulo aqui como, né, negro, fora dos padrões e empreendedor, né? Então, há cerca aí de 4 anos eu venho empreendendo. Trabalhava até então em multinacionais e por volta ali, né, de 2014, 2015, comecei a não me encontrar mais, né, nessa minha atual profissão, que eu sou contador de formação e trabalhava como auditor financeiro. E sentia a falta de um certo propósito, né? Até quando eu falei, poxa, acho que o que está acontecendo aqui é que eu quero ir para algo que me permita criar, que me permita se conectar com pessoas de formas diferentes. E aí eu saí da KPMG, comecei a empreender aí em 2014, e é muito engraçado, né? Que eu gosto muito de frisar nesse slide que você sai de uma veia ali, tipo, totalmente de negócios e tal, vai se tornar empreendedor, e com base nisso você acaba conseguindo e conquistando, né, novas skills. Aí você se torna empreendedor, palestrante, facilitador, mentor, e tudo isso porque eu acho que o empreendedorismo tem um pouco dessa possibilidade, né, de fazer com que você mude e se transforme de uma forma muito rápida, né? Então foi muito gratificante assistir essa linha do tempo. E é muito engraçado, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu não consigo olhar para nenhum momento da minha vida sem focar nessa introdução, né? Que eu falo do quanto o empreendedorismo ele atinge todas as esferas, né? Então era muito engraçado. Eu falo que tudo muda, né? Então, minha família, os meus amigos, a sociedade como um todo, né, acaba lidando com uma alteração muito forte. Aí eu gosto de contar um caso que é da minha mãe, né, que todo dia eu estava lá esperando o ônibus passar, e minha mãe, ela sempre me acompanha, tal, fica esperando o ônibus chegar lá junto comigo. Eu indo trabalhar, né, no meu primeiro ano de empreendedor, e minha mãe, ela falava o seguinte: nossa, filho, toda vez que você sai, entra no ônibus, eu volto pro meu quarto, começo a rezar para que Deus dê para você uma chance de novamente ser CLT, né, de você conseguir um trabalho. E era muito louco, né, porque o empreendedorismo, ele é isso, né, ele é uma transformação que você acaba lidando ali diretamente, e todos os demais ali que são impactados não conseguem absorver direto ali o que é isso, né. Aí os amigos, a mesma coisa. Então lá, sem grana nem para pegar o metrô, andando cerca de 1h30 para chegar numa reunião. E os meus amigos, não, mas hoje é aniversário, hoje é happy hour, hoje é não sei o quê, hoje não sei o quê. E tudo isso você acaba tendo que se desprender para viver essa imersão, né? Então eu gosto de contar essa historinha para contextualizar o quanto hoje me sinto realizado sendo empreendedor, e o quanto os hackathons têm potencializado isso na minha jornada. Então, falando um pouquinho sobre a Xiaoyi, a Xiaoyi é uma ferramenta, é uma startup que hoje ela se tornou uma plataforma que faz gestão de hackathons, né? Então, hoje ela consegue fazer essa gestão de ponta a ponta das principais atividades que envolvem um hackathon, que vai desde a inscrição, submissão de projetos, curadoria, planejamento, né, tudo que envolve esse ecossistema dos hackathons. E foi muito engraçado, né, porque ela nasceu da Horizon 4, que era uma software house que tinha foco em atender startups,
e que hoje ela acabou crescendo, e a gente teve que parar aí a operação da Horizon e focando atualmente só com a Xiaomi. E tudo isso nasce de 3 pilares, né? De pessoas com propósitos gerando impacto. Quando eu falo isso foi porque a Xiaomi, a gente tinha um cliente de consultoria e ele olhava para a gente e falava: a gente quer inovar, só trabalhar aqui com as nossas ferramentas, com os nossos serviços. Poxa, não tá legal, eu quero poder dar um passo maior, eu quero poder me conectar com a inovação. O que eu faço? E foi muito engraçado porque nesse formato ele nos desafiou, falando: poxa, vocês estão aí conectados com startups, vocês estão perto do ecossistema de inovação. Como que eu posso então dar essa guinada aqui internamente e viver essa transformação? E aí foi quando a gente já vinha participando, né, dessas iniciativas, a gente entendeu: poxa, seu desafio é o nosso desafio. Vamos tentar ver como seria aí, ou como pode se comportar um primeiro hackathon dentro desse desafio, dessa necessidade. E aí foi muito engraçado porque nós realizamos o nosso primeiro evento e foi muito de um desafio compartilhado, né? Então a gente entendeu, e aí depois eu vou trazer um pouquinho mais de informações sobre isso, mas a gente entendeu que não era só uma ação específica, era algo muito maior, né? Então, a partir disso, a gente começou a acreditar que toda a nossa estrutura de serviços, tudo que a gente acreditava como missão, estava muito embasado em pessoas com propósito gerando impacto. Porque se não fosse essa demanda desse nosso primeiro cliente de consultoria, nós não teríamos realizado o nosso primeiro hackathon com eles. Mas vamos a uma dúvida, né? O que é esse tal de hackathon, hackatona? O que é isso? Todo mundo está contextualizado, todo mundo tem uma proximidade com o tema, ou ainda gera um ponto de interrogação? Gera um ponto de interrogação, né? Eu também imagino que gere, porque o hackathon basicamente, tá? Ele tem assim, vindo do inglês, a ideia é que ele está unindo ali 2 palavras, que é hackathon de hacker mesmo, e o tom vem de marathon, né? Então a ideia literal é falar de uma maratona hacker, né? Mas para quê, como e por quê, né? O hackathon ele nasce ali no Vale do Silício e acho que a gente ainda está tentando descobrir quem foi a primeira empresa a realizar um hackathon. Tem alguns fatores históricos que nos indicam que era uma empresa de tecnologia, mas a gente está estudando isso, que a gente quer criar o dia do hackathon, o Dia Internacional do Hackathon. Porém, o hackathon ele começou a ser uma metodologia de transformação. Poxa, e, por exemplo, vocês há muito tempo são atingidos por essa metodologia de uma forma bem simples, o Facebook. O Facebook, periodicamente, eles chegam a realizar no começo, né, principalmente, eles realizavam cerca de 6, 7 hackathons internos para descobrir as novas funcionalidades. Então, eles reuniam, né, times, o time de marketing, produto, tecnologia, e fazia ali uma sessão de brainstorming para bater a cabeça e achar novas formas de poder conectar o Facebook ao usuário. E aí isso foi se aprimorando, então a gente começou então a existir ali uma versão do hackathon interno, que na sequência começou a ser explorado pelo hackathon externo, que é quando eu tô aqui como empresa, eu quero de repente solucionar um desafio, que seja de cunho social, que seja de algo voltado a um produto, a um serviço interno, e eu paro de bater a cabeça com os nossos especialistas e começo a chamar pessoas de mercado para poder fazer ali um grande brainstorm, trabalhar em cima de cocriação, de dividir um pouco mais algumas discussões e, com base nisso, solucionar essa problemática. Então, o hackathon ele nasce de um problema, né? E o objetivo é que, no final dele, esse problema seja solucionado. E, ao mesmo tempo, né, a gente começou a entender que, quando esse movimento chegou no Brasil, ele tinha um apelo muito grande para brand. As empresas queriam fazer os seus hackathons porque elas queriam se aparecer como inovadoras.
Era bonito, né? Poxa, a empresa reuniu feras da tecnologia para solucionar o problema. E a gente descobriu, cara, uma metodologia muito boa, muito interessante, que hoje lá fora a academia usa muito, então as universidades costumam fazer várias maratonas tecnológicas com os seus alunos, a própria escola como um todo, e a gente falou assim, poxa, tem alguma coisa errada. Por que no Brasil está sendo só uma ação de brand? E isso para a gente era muito assustador, porque no dia seguinte tudo se perdia. Então o hackathon ele tem ali como rotina acontecer no sábado e no domingo. Então aconteceu uma grande ação, tinha mídia, nossa, matérias falando sobre e tudo mais. Mas na segunda-feira os participantes não saíam transformados, a empresa como um todo não vivia essa transformação, nada acontecia de novo. A gente falava que ali era um movimento de inovação, chegava um jurado para avaliar os projetos, né? Porque o ciclo do hackathon ele passa por ideação, desenvolvimento, mentoria e a avaliação dos jurados para trazer para a gente qualquer ideia mais estruturada e que pode ser a campeã do desafio. E aí eu chamava jurados de peso, pessoas do mercado, para simplesmente chegar no hackathon, eu entregar um papel, né? E aí esse papel ele anotava ali as notas a cada apresentação de pitch. Eu ia para uma salinha, fazia a somatória dessas notas, aí voltava lá para apresentar o campeão, falava, olha, o grupo número 5 venceu essa maratona. Olhava de novo para a planilha, via que tinha um erro de cálculo, falava, não foi o número 5, tipo Oscar. Né? Não foi o número 5. Voltava de novo para a salinha para computar novamente e toda aquela construção acabava, poxa, se perdendo, né? Por todo esse evento ser algo muito mais de brand, sem estrutura e nenhuma dinâmica que pudesse ser um agente facilitador nessa etapa. E aí foi quando a gente começou a fazer de forma errada, né? Não minto, os nossos primeiros hackathons foram fantásticos, mas ainda de uma forma sem metodologia, sem processo, a gente começou a estruturar, entender que, cara, o papel não faz parte dessa maratona, a parte de curadoria, eu não posso trazer um participante, eu não posso de qualquer forma, eu não posso fazer com que o participante sinta que ele está ali, né? Não sei se todos sabem, mas o hackathon ele tem um momento crucial que é a pizza na hora da madrugada, que é onde dá uma energizada na galera, a galera consegue trabalhar ali, né? Mais engajados. Então, tudo parecia que era uma troca de um desafio por pizza, sabe? Parecia que era algo tipo só para sair na mídia. E aí a gente começou a estruturar metodologias que vão desde a parte da curadoria, então quem pode ser selecionado, quem pode participar, por quê. Eu paro de selecionar o amiguinho ou a amiguinha que eu acho legal, que tem uma certa relevância na comunidade. E a gente começou a criar racionais, né, com base tecnológica para suprir toda a estrutura de uma maratona. Tivemos um case muito interessante que eu acho que para a gente construir o Jornada Hacker no passado com vocês foi algo que marcou muito a nossa trajetória, até porque a gente acredita muito que a educação hoje ela é o que conecta e o que precisa, ao mesmo tempo, se chegar perto dos alunos e, de certa forma, como a gente estava falando, esse aluno quer se conectar com esses desafios de uma forma diferente, ele quer aprender de uma forma diferente. E aí a gente começou a trabalhar em cima das metodologias que eu vou passar um pouco mais à frente, mas a gente começou a entender que, cara, quando um banco ele quer fazer um hackathon, não é só brand, não é só um fator social. Eles estão preocupados com várias outras questões, que seja contratar de uma forma diferente, que seja se conectar com as comunidades, que seja fazer com que o time interno viva uma experiência diferenciada. E com base nisso a gente começou a enxergar esses pilares e começou a trabalhar em cima de ações que pudessem trazer uma melhor experiência para os participantes e para as companhias dentro de um hackathon. Eu vou trazer para vocês aqui agora um vídeo para contextualizar melhor toda essa minha fala inicial, onde nós realizamos fazer um hackathon. Não é só brand, não é só um fator social. Eles estão preocupados com várias outras questões, que seja contratar de uma forma diferente, que seja se conectar com as comunidades, que seja
fazer com que o time interno viva uma experiência diferenciada. E com base nisso a gente começou a enxergar esses pilares e começou a trabalhar em cima de ações que pudessem trazer uma melhor experiência para os participantes e para as companhias dentro de um hackathon. Eu vou trazer para vocês aqui agora um vídeo para contextualizar melhor toda essa minha fala inicial, onde nós realizamos, né, acontece em algumas cidades do país, um evento chamado TDC, que é uma conferência focada em desenvolvedores. E no meio dessa conferência, que ela dura cerca de 5, 6 dias, ela tem muito conteúdo, a gente conseguiu, dentro dessas trilhas, colocar uma sala e realizar ali um hackathon. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Você começa a imaginar muitas A soluções. experiência é muito interessante pela questão de uma completa imersão. Foram 24 horas resolvendo problemas reais e utilizando a tecnologia como resposta para os desafios. A gente saiu com uma solução realmente plausível e com grande qualidade. NFNB. E nós tivemos uma surpresa fantástica com soluções criadas tanto para blockchain quanto para chatbot. As pessoas saíram daqui com conhecimentos novos. Isso só reforça o lema da Xiaoyi, pessoas com propósito gerando impacto. Acho que todo mundo conseguiu ouvir, mas acho que tem uma questão dentro desse conteúdo, né, que reforça muito o que a gente acredita, que é o poder de transformação dessa iniciativa, né? Ali foi um desafio de 24 horas, onde eles deveriam trabalhar em cima de soluções que pudessem conectar, e aí com qualquer fim, blockchain e chatbots. Como que eu posso, de repente, trazer soluções que possam gerar uma transformação na sociedade utilizando o blockchain, que hoje é uma tecnologia que está despontando, chegando com tudo, e o chatbot, que já está há algum tempo, mas que também tem um potencial gigantesco de promover soluções para a sociedade. E ali a gente reúne, né? Então reuniu vários participantes, tivemos um time muito forte de mentores, ajudando e auxiliando todos eles a trabalharem em cima dessas soluções. E eu acho que o lance que é o mais assustador quando a gente fala de um hackathon com um propósito é que dali ele pode surgir, pode permitir nascer uma startup, pode permitir nascer um novo produto, e isso é muito real, né? E isso acontece em 24 horas ou em 36 horas, dependendo do formato da maratona. E a gente tem cases aí fantásticos de empresas que realmente nasceram de um hackathon, né? Então, e aí a gente conecta isso com esse novo mindset, né? Com essa nova economia e com essa busca de entender como a tecnologia pode solucionar problemas reais e mudar a vida de pessoas. E aí, quando a gente olha para toda a dinâmica de um hackathon, até antes de entrar aqui, alguém quer falar alguma coisa, algum comentário, tirar alguma dúvida? Tudo tranquilo? Só uma pergunta que é de tecnologia. Uhum. Qual é a peculiaridade dessas duas tecnologias que você mencionou, blockchain e a outra Chatbot. Você consegue, em palavras de leigo, descrever o que uma e outra coisa representa? Tá, legal. O blockchain hoje ele é muito conhecido devido às criptomoedas, né? Então, o blockchain hoje ele traz de forma muito mais prática a descentralização de algumas funções. Então, por exemplo, o blockchain é uma tecnologia que permite a gente tirar alguns intermediadores, por exemplo, banco. Quando a gente fala do blockchain, ele tem todo. Eu não sou não sou técnico, mas explicando assim de uma forma bem prática,
ele consegue permitir que a gente, até que internamente, né, possa fazer transações, né, dentro de uma moeda estipulada. Então, hoje, por exemplo, ficou muito famoso o Bitcoin, né? Então, por exemplo, se todo mundo aqui tiver Bitcoin, a gente pode fazer transações por meio de Bitcoin sem ter a presença ali do banco. Então, ele vem para descentralizar. Então, hoje, por exemplo, quando a gente pega o correio, né? Os correios, eles têm um objetivo de ser o quê? Ele canaliza as correspondências e distribui, né? Pensa que hoje o blockchain ele permite receber de uma forma digital essas informações, ter um validador por meio de um token e poder distribuir essas informações. E isso, assim, é muito engraçado, né? Quando a gente olha e pensa, nossa, mas é confiável? Sim, porque tem toda uma cadeia tecnológica que permite e faz, né, a validação desse dado. Então, o blockchain ele tem exatamente essa finalidade, promover descentralização, né? Então, por isso que hoje é muito sensível e é muito preocupante, e está todo mundo estudando formas de permitir que essa tecnologia atue de uma forma consistente. Hoje, tanto a CVM quanto o Bacen já disponibilizou alguns estudos, já liberou algumas coisas, mas ainda é muito delicado. Mas está acontecendo essa mudança e é muito engraçado, né? Então, assim, até quando a gente fala de certificado, hoje todo mundo pode, querendo se querendo não, falsificar um certificado. Tem algumas escolas hoje que estão utilizando o token de um blockchain para inserir esse token no certificado e, a partir dali, a pessoa poder consultar a validade desse certificado. Então, eu não preciso eu preciso da faculdade para emitir, mas eu não preciso de uma pessoa para ligar na faculdade e falar assim, olha, esse token, aliás, esse aluno se formou aí? Não, porque a blockchain emite um código que você consegue consultar na ferramenta. Então, a blockchain com esse intuito. O chatbot, hoje, ele vem com outro objetivo. Também, ele não está tão focado em descentralização, mas ele está muito focado em otimização de comunicação. Então, pensa quando você liga na Sky para perguntar por que a sua TV, sua antena está bloqueada. Tem um atendente na outra ponta, consultando o sistema, identificando os problemas, e isso pode demorar em cerca de 5, 6 minutos, e essa atendente ela vai te posicionar depois de uma análise que poderia ser feita de uma forma robotizada. Então, hoje, quando você, por exemplo, isso foi muito louco, tem um case fantástico, que é o Poupinha, que é um case do Poupa Tempo, que diminuiu cerca de 50% as filas, porque ao invés de você fazer o agendamento, fazer uma solicitação, tirar uma dúvida pelo telefone ou presencialmente, você entra no chatbot do Poupa Tempo e ele te dá todas as respostas e ainda faz o agendamento. Né? Então, exatamente. Então, a ideia era falar dessas duas tecnologias com as soluções mais diversas possíveis, né? Então, por exemplo, a gente teve solução de blockchain que, por exemplo, uma pessoa ela falece e ela tem todos os trâmites ela tem um canal no YouTube. Para onde vai esse dinheiro após o falecimento? Como é conduzido? Como que é validado e acompanhado? Teve soluções onde você pedia um veterinário por meio de um chatbot, né? E aí vai trabalhando em cima de soluções aí das mais diversas possíveis. Então, esse é um resumo, nada técnico, tá? E zero acadêmico dessas duas tecnologias que foram utilizadas. Mas quando a gente começa, então, a falar do hackathon, a gente começa a entender, né, que, olhando para esse novo mindset, ele é uma ação que fomenta o empreendedorismo, e aí eu trago o meu case como verdadeiro nesse sentido, porque a Xiaomi nasceu de uma participação de hackathon, e o que é melhor, né? Todas as pessoas envolvidas ali, né? Então você vê ali os participantes, você vê os mentores, essa galera, ela volta tanto para o seu trabalho, ou até mesmo para a faculdade, para sua casa, com um novo olhar sobre como transformar.
né? E a gente acha que o empreendedorismo está muito ligado a um CNPJ, e a gente descobre nessa ação que não está ligado a um CNPJ, porque existe um empreendedorismo. Esse ambiente que está aqui é um ambiente de empreendedores, né? Vocês estão discutindo a mudança sobre o futuro das ações que estão no dia a dia de vocês. Vocês poderiam estar assistindo, né, cada um na sua mesa, mas vocês decidiram vir aqui discutir, né? Obviamente, isso não nasceu de um hackathon, né? Mas pensa que a gente ali reúne desenvolvedores, especialistas de negócios, especialistas de marketing, e essas pessoas elas voltam após essa imersão querendo realmente transformar o ambiente que elas trabalham. E aí, isso sempre vai estar conectado à inovação, porque, e acho que isso também é um fator muito importante, que é quando a gente olha e fala, poxa, como o blockchain pode resolver um problema do nosso dia a dia? Como o chatbot pode, de repente, efetivar as comunicações internas nossas, né? Então, quando a gente fala dessas tecnologias, a galera começa realmente a discutir, a debater formas e ferramentas de fazer essa inovação acontecer de fato. E para eles é uma rede incrível de network, né? Então, olhando aqui, né, nesses porquês que a gente pode colocar na mesa, por que para participar, o porquê que essa galera gosta de ver essas maratonas, é muito louco, porque quando eu olho para alguns dos nossos eventos, no dia seguinte ou nas semanas seguintes a gente vê fulano estava num emprego e foi para outro. Fulano que começou a fazer um curso diferente, né? E a gente acredita que muito desse mindset acontece por essa rede de network. E aí tem o famoso give back, né? Que eu acho que esse é um dos fatores principais. Então, quando a gente olha ali no vídeo também, tinha uma mentora, que é uma advogada especialista em blockchain e que gosta de se conectar a esses eventos para trazer de volta ali para a comunidade, para o ecossistema, que seja aprendizado, que seja, tipo, poxa, oferecer um pouco do que eu aprendi, compartilhar isso de forma gratuita. Então, é muito bacana isso. E tudo isso gera essa transformação, né? E eu acredito, mais uma vez, reforçando, linkando primeiro a esse item, né, que é startups. A gente já viu alguns cases de startups nascerem de hackathon. E é muito engraçado, porque às vezes a gente vai no evento, né, no evento X, que tem ali um monte de startups se apresentando, e aí a gente poder enxergar essas empresas nascendo, né, de um evento como esse, de uma maratona de 2 dias, e realmente ainda ali até o fim, abrindo seu CNPJ, dando a cara a tapa para o mercado, se aprimorando e aprendendo muito. Então, isso para a gente é muito importante. E como resultado disso, a gente enxerga, né, que a gente está falando de nova economia, né, aqui no começo, o quanto isso está dentro dessa discussão, né, do que é essa nova economia, né? E eu não vou trazer uma linha do tempo lá do passado até aqui para falar sobre isso, mas eu acho que o hackathon ele traz muito esse mindset, principalmente quando a gente olha, né? E foi muito louco. A gente tem um case com a Uber, né? A gente está organizando pelo 2º ano a edição do Uber Hack, que é um hackathon que acontece em vários estados do país. E o tema era mobilidade, né? Só que a Uber, desde o começo, ela falou assim, olha, não se preocupe com um novo aplicativo. A gente não quer um novo aplicativo, a gente não quer uma solução para a Uber, a gente quer uma solução para a comunidade. Só que a gente quer que vocês pensem de formas diferentes do que a gente pode resolver com essa maratona. E foi muito engraçado, porque foram 6 estados e o projeto que ganhou foi um projeto que todo mundo ficou revoltado, porque ele era simples demais. Era um projeto onde o grupo teve muita dificuldade de entender por qual caminho eles seguiriam, e a gente tinha muitos projetos com base tecnológica, então reconhecimento facial, tinha projetos que faziam controle diferenciado pelas câmeras que ficavam nas ruas, tinham várias soluções. Mas o projeto que ganhou foi simplesmente uma solução onde o grupo encontrou para fazer com que o idoso se sentisse mais acolhido, de uma forma muito mais prática de se pedir um Uber. Eles foram até uma pracinha no centro ali de Porto Alegre, abriram um aplicativo para alguns idosos que estavam fazendo as suas caminhadas
na pracinha. E ele falou assim, você consegue pedir um Uber por aqui? E ninguém teve paciência de seguir todo o fluxo do Uber que o aplicativo dá. Nenhum dos idosos abordados. Cadastrar primeiro, é isso? Exato, se cadastrar, receber a mensagem, abrir o e-mail, colocar a confirmação, na sequência, digitar o endereço, aí o endereço não vem, você tem que ficar olhando o mapa, voltar, ver se é problema de internet. Ninguém. Exato. E aí você fala assim, olha, quem resolve isso para mim é meu filho que vê isso. Ou é minha filha que vê isso, é alguém da minha família que vê isso, mas eu não peço Uber. Eu odeio pedir Uber. Eu não quero pedir Uber. E aí o que eles fizeram? Pegaram um celular daqueles que não é smartphone, o famoso tijolão, e simplesmente liberaram a funcionalidade. E eles fizeram isso em 18 horas, onde você pede um Uber com comando de voz. Só isso. Essa solução ganhou a maratona, e foi muito louco, porque eles ganharam a maratona nível Brasil, né? E todo mundo ficou revoltado, porque falou, mas cadê o blockchain? Cadê o reconhecimento facial? Mas o que a Uber, eles analisaram? Falaram, cara, é um público que a gente não deu atenção até hoje, é um público que a gente não trabalhou em nada para solucionar a vida deles, é um público que tem uma demanda especial que a gente não parou para pensar, né? Então, quando a gente fala dessa nova economia, né, a gente consegue enxergar uma solução que foi feita em 18 horas, impactando a Uber, que, querendo sim, querendo não, é um dos líderes quando a gente fala de nova economia, né? Reinventou a forma de pedir táxi, reinventou a forma de se conectar pessoas, reinventou a forma de gerar emprego, né? Então, quando a gente olha para o Hackathon, a gente consegue enxergar esse potencial de transformação até numa corporação como a Uber, barra, né, ali, entre aspas, startup. E essa nova economia, ela traz ao mesmo tempo novas tecnologias, né? Quando a gente falou do chatbot, inteligência artificial, então machine learning, blockchain, né? Então quando a gente começa a buscar entender como os robôs vão se comportar no futuro, né? Como os robôs vão nos conhecer no amanhã. Então tudo isso a gente consegue levar para discussões e de forma ali, vivendo essa cocriação, vivendo esse brainstorm, a gente consegue chegar em alguns racionais. E eu acredito assim, tudo que eu falei aqui, de certa forma, tem uma superficialidade, eu não vou ir muito a fundo nos detalhes, mas eu queria passar, acho que, para os grandes pilares que vai nortear esse bate-papo. Que isso está muito ligado aos nossos cases, né? A gente tem encarado o Hackathon hoje também como uma nova forma de contratar. A gente estava falando agora cedo também, cara, ter essa experiência para você poder assistir as pessoas lidando com as dificuldades, lidando com as limitações, lidando ali com o estresse, com o desgaste emocional. E as empresas têm enxergado essa ferramenta como uma oportunidade de conectar o RH, de conectar as áreas que precisam de desenvolvedores, fazendo com que aquela rotina de dinâmica, onde você leva o interessado pela vaga numa salinha com 50 pessoas, eles se apresentam, fazem uma dinâmica ali, mas todo mundo sabe que eles estão fazendo aquilo para se vender, para vender suas habilidades, seus conhecimentos técnicos. Eles entenderam que essa forma não era mais tão efetiva e eles queriam assistir esses desenvolvedores, esses especialistas trabalhando com a mão na massa ali, em tempo real. E aí nós montamos um QG com o Itaú, no Hackathon Insights, que aconteceu em agosto do ano passado. Chamamos o time de RH, chamamos alguns especialistas de outras áreas, e eles começaram a assistir esses desenvolvedores. Tinha 80 participantes. Eles contrataram mais de 15 pessoas, e isso é muito louco, porque não teve currículo, teve entrevista, teve bate-papo depois, mas não teve a preocupação com uma formação, e isso hoje é para o banco tem se posicionado, e eu tenho esse feedback, vale a pena compartilhar com vocês. Quando a gente olha uma corporação tão tradicional quanto a Itaú, hoje eles enxergam que a graduação ela é relevante, ela é importante, mas não tão importante quanto a habilidade desse interessado, desse possível candidato a resolver problemas de forma as mais diferentes possíveis. Então, para a gente, isso começou a ser
um diferencial, né? Eu não sei se vocês, eu trago essa discussão, vocês conseguem tipo, enxergar, né, que, cara, toda essa estrutura que existia antes da área de recursos humanos, eles estão hoje buscando profissionais que participam dessas maratonas para poder contratar. Hoje no currículo, no LinkedIn, esses participantes eles colocam que, como na linha de projetos, que eles hoje são venceu tal hackathon, participou de tal, né? Então isso tem acontecido de uma forma muito interessante, de uma forma muito interessante. E eu queria, não sei, se alguém aqui já parou para imaginar isso, se alguém já enxergou isso, se tem algum case que veio disso, não sei se chegou a algum assunto anteriormente sobre isso aqui, só para não ficar eu falando, sabe? A gente acompanha algumas notícias do que não existe mais. Sim. Está focado justamente no que você falou, na habilidade daquilo que pode fazer com o conhecimento, não sendo só um diploma ruim, né, de como é que pode contratar a pessoa e verificar isso. A gente até tem algumas empresas que dizem para a gente, por exemplo, as competências técnicas também, mas eles falam muito das atividades. A maioria é contratado pela capacidade técnica, mas essas comportamentais têm causado geral informações. Sim. Com a questão do processo em si, eu queria até fazer uma pergunta. Você faz o RH, mas não é só para a área de TI, para as mais diversas áreas, é para o processo de recrutamento e contratação, independente da área que essa pessoa vai atuar? Independente da área. E é muito engraçado, eu fui abordado por um participante e ele chegou em mim emocionado. Ele falou assim, cara, eu era desenvolvedor, eu era analista numa consultoria e vocês mudaram a nossa vida. Eu falei, como assim vocês? Eu falei, não, tá do hack, como é que tá? O que aconteceu? Cara, eu fui contratado como tech lead no Itaú. E ao mesmo tempo que ele foi contratado como tech lead, assim, ele assumiu uma posição de liderança. A gente teve vários outros cases e outros hackathons de especialistas de marketing, de skills assim, de negócio, também foi contratado para a área comercial. Então, é também algo bem 360. Então, você é meio focado na capacidade de resolver problemas? Também. A capacidade de resolver problemas, a capacidade de lidar com estresse, pressão, a capacidade de evitar, de mitigar risco, porque o hackathon ele é muito rápido, né? São 36 horas. E eu falo que o hackathon ele não faz milagres. Ele não é um santo milagroso, mas assim, ele tem ali uma metodologia que te expõe algumas realidades que faz com que você se descubra, né? Então, assim... Exatamente, a vida como ela é. Então, as empresas elas gostam dessa transparência. O nosso hackathon agora com a Uber, a segunda edição, a Uber está abrindo o seu centro de tecnologia no Brasil. Todo o desenvolvimento da Uber ele é em São Francisco. Eles estão mudando isso agora. Eles estão abrindo um centro para ter mais de 200 profissionais. E esse próximo hackathon que a gente está organizando com eles é com foco em contratação. A ideia da Uber nesse desafio é se conectar com a academia. Então, a gente vai estar com as universidades federais, a gente vai estar caminhando com eles, porque também não é uma coisa assim, nossa, mas a gente está falando de multidisciplinaridade, a gente está falando de novas skills, a academia não anda do lado disso, a academia anda do lado, e é onde eu vou falar um pouquinho a mais no próximo slide, que é uma nova forma de aprender. Né? E aí, acho que esse é um gancho que a gente puxa, e até a Lucília a gente estava falando sobre quantos alunos, acho que tem um desafio, que é o desafio da robótica, né? Quantos alunos aqui se engajam com esse hackathon, até, acho que é difícil você despertar o interesse. Então, quando você cria um mecanismo de interesse, a gente consegue ter resultados positivos. E a gente tem visto, né, a academia como um todo absorvendo também essa transformação. Né? Então, hoje nós realizamos, e acho que eu tenho um case que para a gente é surreal, que foi um projeto que nós fizemos para calouros da Faculdade Impacta. Foi um projeto que a gente tinha um desafio de falar, poxa, o hackathon ele é sempre para
para o desenvolvedor, para o cara que está ali mais conectado, que está no seu último ano, que já sabe desenvolver. Mas quem está entrando agora? Quem olha para esse aluno, né? E nós realizamos um hackathon com a turma de calouro. Nós buscamos apoiadores e ninguém se interessou. Ninguém se interessou porque a gente utilizou ali o nome calouro. Eu podia mentir para apoiador, né? Falar, nossa, a gente vai fazer um hackathon aqui com os especialistas de último ano. Não. Fomos transparentes, não conseguimos apoiador nenhum para o projeto e nós realizamos um hackathon com cerca de 60 calouros da Faculdade de Impacto. Eu acho que nós tivemos vários cases, mas essa imersão para a gente foi uma das mais impactantes, né? E foi muito interessante ver os entregáveis desses alunos. Foi muito interessante ver que hoje, né, o nosso desafio era como ajudar uma ONG que cuida de crianças refugiadas. Eles criaram as suas soluções. Existiu um pós-hackathon, então eles queriam realmente ajudar essa ONG. A gente teve uma mega dor de cabeça, porque tinha grupo que não ganhou, que não necessariamente eles precisariam seguir com o projeto. Eles decidiram seguir com esse projeto. E aí, na sequência, eu tive um bate-papo com o coordenador dos cursos de tecnologia e um dos diretores da Impacto, o Pedro, e ele estava compartilhando comigo. Ele falou, cara, você não entende como essa turma hoje está conseguindo mudar até nossa forma de adequar a grade, as disciplinas, porque as dúvidas são diferentes, as entregas são diferentes. Então, para a gente poder assistir isso e entender que, mais uma vez, falando, né, o hackathon por si só, ele pode não impactar e não gerar uma nova forma de aprender. Mas quando a gente fala do hackathon como ferramenta, como metodologia, a gente consegue ter esse alcance, né? E hoje a gente já está estruturando a segunda edição. O Jornada Hacker, acho que também é outro case especial demais, principalmente esse ano, quando eu entrei na Campus Party e vi um dos stands sendo ali acompanhados por uma solução que nasceu do Jornada Hack dos alunos das ETECs. Então, eles deram continuidade. Eles não ganharam, mas eles também estão continuando com o projeto. E para a gente é interessante, né, porque a gente fala, poxa, uma nova forma de aprender, uma nova forma de fazer com que esse aluno viva uma experiência de repente, conhecer o empreendedorismo. Eu não sei se todos sairão ali como, nossa, os Steve Jobs do empreendedorismo, né? Mas, cara, eles estão antecipando uma jornada e de forma experimental, com a validação real, porque, poxa, existem os mentores, os professores auxiliando, toda uma cadeia de suporte. Então, a gente enxerga que o Hackathon entra também nesse desafio como uma nova forma de aprender. E aqui eu quero provocá-los. O que vocês acham disso? Podem discordar de mim, não sou rei da verdade aqui. Tenho 2 metros de altura, mas tem medo de barata. O que vocês enxergam desse ponto quando a gente fala de uma nova forma de aprender para os nossos alunos? E vocês discordam? Um de cada vez, Eu não discordo, não. Eu acho que se a gente olha para as metodologias ativas, as mais variadas metodologias que são baseadas na solução de problema, o próprio Base Learning, Project Base Learning, o Challenge Base Learning, né? Mas aí é mais específico, um formato mais específico. Mas imagino, sim, que atue como uma metodologia e que gere aprendizado. E eu também fiquei interessado até porque quando você falou nesse exemplo, se aplicar isso para calor, ou seja, com a experiência ou conhecimento prévio que eles têm e deu resultado. Né? Nós fizemos o seguinte, na semana do evento, nós visitamos algumas salas, desmistificamos um pouco o desafio, porque, poxa, essa galera veio do ensino médio, essa galera estava vagando em alguma área e começou ali a faculdade. A gente desmistificou um pouco o hackathon. Nós fizemos uma manhã inteira com uma oficina de prototipação. Então, a galera conheceu algumas ferramentas, tipo Canvas, Marvel. A gente mostrou um pouco para eles dessas metodologias. Na sequência, a gente falou um pouco sobre o UX e preparou um pouco ali o terreno.
No dia, nós tivemos oficina de pitching e tivemos oficina também de uma tecnologia que eles poderiam trabalhar mais uma fala da responsável por essa ONG. Então, a gente muniu eles de conteúdo. Então, ali foi, de certa forma, ali um warm-up, né? Eles conseguiram, opa, eu sei onde eu estou pisando. E depois foi desenvolvimento próprio. Eles tiveram que realmente colocar a mão na massa, né? A gente só deu ali um pouco de direcionamento. Mas isso tem sido, acho que, muito importante quando a gente olha a chance, ainda mais quando a gente fala de calouro, né? Pô, calouro, você sabe que o estágio dele vai ser sofrido, né? O cara vai ter dificuldade para se posicionar no mercado. E ele indo ali para essa imersão, e é muito engraçado quando eu encontro esses alunos na rua, eles trazem vários depoimentos, assim, tipo, cara, poxa, eu encarei diferente a minha atuação no trabalho, agora eu estou mais produtivo, eu consigo me organizar melhor. Então, acaba sendo uma imersão muito, muito bacana, né? E gerando, obviamente, nessa sequência, uma nova forma de empreender, né? Porque empreender é um bicho de sete cabeças, principalmente no nosso país, que vive um momento bem delicado, mas a gente acredita muito que o empreendedorismo ele é um motor dessa transformação. E como eu falei um pouco lá atrás, né, eu já tinha dado um pouco de spoiler desse slide, a gente tem visto muitas startups nascerem de hackathon. Seja com fins lucrativos, seja sem fins lucrativos, seja com foco social, seja com foco em falar sobre o give back. Então, hoje, nós foram 2 finais de semana seguidos, né? Nós organizamos um hackathon com a Reprograma, que é uma iniciativa que ajuda as mulheres na tecnologia, que forma mulheres em desenvolvedoras ou entre outras profissões voltadas à tecnologia. E nós fizemos um hackathon com 95 meninas, há 2 semanas atrás. E acho que uma das ações que aconteceu mais interessante é que o grupo vencedor está sendo acelerado agora pelo time de inovação da prefeitura, junto com a ADESAMPA. E eles vão ser incubados por 3 meses para poder ajudar as meninas a tocarem o seu projeto. Tem um foco em ajudar mulheres que sofrem violência doméstica, né? Então, depois desses 3 meses, elas vão receber mentorias, elas vão passar por um processo de validação da ideia, aprimorar. Por que não elas não podem ser empreendedoras, né? No final de semana passada, agora, a gente estava no Hackathon da Sony Music, que também tinha um foco em trazer a presença feminina para todas as cadeias da música, uma vez que a indústria da música ela é muito masculina. Então, desde produção, até composição, cantoras, assim, esse indicador é muito louco, né? A gente não consegue enxergar isso, mas os números não mentem. É assustador o quanto a indústria da música é masculina. E a solução que ganhou foi muito engraçado, porque o presidente da Sony Music estava na banca, e ele, a hora que rolou esse pitch de uma ideia, onde dentro do Spotify existia uma API que ele funcionava como um Tinder, fazendo com que você primeiro encontrasse na tabela, no portfólio, todas as artistas mulheres, por gênero, por estilo musical, por tudo. E ele falou assim, não, mas isso não é possível, isso não está rodando. Aí as meninas falaram, não, sim, está rodando. Aí ele deu o celular na mão dele e ele conseguiu testar essa funcionalidade que o pessoal trabalhou, né? E assim, foi nítido o interesse dele de enxergar essa ideia rodando internamente ou conectando eles com o Spotify. Então, por que não, né, esse grupo que venceu pode se tornar ali uma startup para poder trazer uma melhor experiência, pensando nesse desafio aí de quem quer ouvir uma playlist mais direcionada à mulher e tudo mais, né? Então, a gente enxerga também que o Hackathon ele é uma ação, é uma iniciativa que traz aí também uma nova forma de empreender. E que pós, né, a todo esse movimento, a gente enxerga aí nitidamente esse empoderamento, né,
que seja empoderamento do aluno, que seja empoderamento do participante, de entender o quanto ele é capaz, de entender o quanto ele pode viver essa transformação, pular algumas etapas, e isso para a gente é muito sensível, né? Mas pular algumas etapas de forma estruturada, de forma saudável, né? Então, é muito engraçado. Assim, né? Às vezes eu me conecto com alguns participantes e eles são muito afobados, não, porque agora, não, calma, é uma etapa de cada vez. Você ganha esse empoderamento, mas seu pé tem que estar sempre ali no chão. E é muito bacana ver hoje o quanto eles se conectam com isso. Então, tem um grupo de estudantes da Impacta que eles vão para todos os hackathons que acontecem. É muito engraçado que a Impacta acaba absorvendo isso, divulgando nas redes. Poxa, nossos alunos ganharam o Hackathon X, o Hackathon Y. E essa galera vira palestrante, vira referência no segmento, em alguns segmentos de tecnologia. Então, realmente, a gente consegue enxergar esse empoderamento. Trago aqui alguns cases, né? E precisa atualizar até esse slide, mas a gente tem um case com a Uber, que foi muito disruptivo, Itaú, Banco Original, tem um carinho especial pela Associação dos Advogados de São Paulo, né? É um órgão totalmente tradicional, um órgão que todo mundo tem medo, né, quando fala, poxa, advogado, meu Deus, e agora? E nós construímos já 2 projetos sensacionais com eles, que o primeiro foi o Legal Hack, e o segundo foi o Hackathon ASP, e foi muito bacana enxergar uma associação de 75 anos vivendo essa transformação, né? Vocês podem depois entrar lá no site da Xiaomi, vocês vão assistir os vídeos, e é muito bacana quando você olha o presidente da associação falando sobre o quanto essa iniciativa mudou o mindset, né, de toda a presidência da ASP. No primeiro ano, eles contrataram o grupo vencedor para abrir a área de inovação da associação. Então, isso para a gente foi um case muito especial. É óbvio, e a gente se preocupa muito, também traga a realidade. Não é uma transformação fácil. Hoje, dos 4 meninos, restam 1. Mas, ao mesmo tempo, foi bacana ver a associação se permitindo viver essa experiência. E acreditando muito, teve a segunda edição foi um sucesso. Hoje, o Matheus, que está tocando a área de inovação, ele virou o porta-voz, né, o mensageiro ali oficial de como a associação tem enxergado o futuro utilizando o Hackathon como essa ferramenta de transformação. Teve a Faculdade Impacta, teve a Intervalor, que é uma empresa de cobrança que quase ninguém conhecia. Ela é uma multinacional, mas não é uma multinacional que está ali, né, caminhando do lado dos desenvolvedores. E também a gente fez um case espetacular falando sobre o futuro, né, da cobrança no país. Foi algo bem bacana. Então, aqui eu trago, né, isso é mais uma frase que eu utilizo muito, porque viver como uma consultoria de hackathons, né, ser uma plataforma, isso, cara, nasce de um sonho. Hoje a gente está internacionalizando esse sonho, né? Então, o meu sócio está em São Francisco desde janeiro, acompanhando esse movimento de hackathons lá fora, se conectando com a comunidade, se conectando com os alunos, se conectando com a academia, e hoje a nossa plataforma está já para ser a plataforma oficial de alguns eventos nos Estados Unidos, e agora a gente está também olhando para a Europa como um todo. Validando primeiro nos Estados Unidos, conhecendo um pouco de São Francisco, conhecendo um pouco mais do movimento hacker lá. Meu sócio participou de um hackathon lá, ganhou, foi uma experiência bem bacana. E no começo para a gente foi muito tenebroso, né? Porque, cara, quem acredita que uma startup que fala de hackathon com 17 pessoas no time pode, né, ter uma operação estruturada de algo que para muitos acaba sendo uma certa novidade, né? Então, eu gosto muito de fazer essa leitura, né? Se os sonhos não te dão medo, eles não são grandes o suficiente.
A gente tem um mercado aí bem louco pela frente, que é difícil chegar, mas está dando certo. Então, a gente não para de lutar. Dúvidas? Mas já deixo meu muito obrigado. Pode fazer uma discussão aqui. Estou à disposição de todos vocês. Esse mar de informação, esse pequeno gigante que colocou agora.